Oi, pessoal, prazer estar ao vivo aqui com vocês. Vocês estão escutando o programa Fluindo Vida. Comigo, a enfermeira Tâmara e com a nossa querida Márcia Rejane. Uai, por que a psicanalista não tá aqui? Ela tá trabalhando. Tá confundindo, né? Isso. E a enfermeira Isabel também, gente, teve um imprevisto. Tá no plantão. Vida de enfermeira é assim mesmo. Pois é. E tem até uma pergunta aqui, ó, que o pessoal fez, né? Qual que é a diferença? Você acha da enfermeira técnica? Do técnico para o enfermeiro. Isso. Tem diferença sim. Nós vamos explicar isso Vai lá explicar tudo? nas perguntas no último bloco. Você é artista em que sem ser enfermagem? Eu faço de tudo um pouquinho. Ah, eu vi, notei. Minha paixão mesmo é enfermagem. Adoro cuidar das pessoas, ver as pessoas melhorando, a gente saber que a gente visitou a pessoa pela primeira vez, ela estava de um jeito, e quando a gente chega de novo para revisitar ela, ela já melhorou. Então isso me deixa assim apaixonada. E melhorou por causa que seguiu as suas dicas, as suas orientações, foi obediente. Exatamente. Né? Isso me deixa muito feliz mesmo. Para quem não me conhece, né, eu vou me apresentar de novo um pouquinho. Eu sou enfermeira já há 3 anos, vai completar 4 anos, graças a Deus. Sou pós-graduada em bloco cirúrgico, instrumentação cirúrgica e CME. E eu tenho alguns projetos pessoais, no Instagram tem a minha página, @TamaraSantosEnfermeira. Trabalho também com o Núcleo de Cuidadora de Idosos. Nós estreamos esse janeiro agora. Nem te contei, né, Márcia? Vai compartilhar. Contando essa novidade para vocês. O Núcleo de Cuidadora de Idosos, Márcia, funciona assim. Nós somos uma equipe, a gente partiu do princípio da colaboração entre todas. Tá. E essa equipe, eu e a enfermeira Isabel, nós qualificamos ela para elas poderem prestar plantão avulso. Se você tiver com uma pessoa no hospital, se você tiver com algum familiar que precisa de acompanhamento, você não consegue ficar lá, você pode ligar pra gente que a gente manda uma plantonista qualificada, uma pessoa que sabe o que está fazendo e que a gente conhece também para acompanhar o seu familiar ali. Gente, além dessas cuidadoras, né, prestarem serviços como acompanhante hospitalar, nós também prestamos serviço para as empresas de home care da cidade. Às vezes uma férias que uma cuidadora de home care vai tirar a empresa de home care, ela entra em contato conosco e nós garantimos para ela que conseguimos entregar uma funcionária qualificada para cobrir as férias da funcionária dela. Hoje nós temos 2 parcerias, que é com o pessoal da Bem Querer, que é direcionada pelo Lincoln, e a outra parceria que nós temos é com a Elci agora. A Elci da Cuidar Bem, que era a parceira da Mona Lisa. Onde fica Cuidar Bem? A Cuidar Bem, ela está localizada na rua Santa Helena, 168B, pertinho da Caixa Econômica. Ali no Canaã. Isso, em frente lá à igreja onde eu congrego. Entendi. Pertinho, gente. Tá. Então, assim, precisou de serviço propriamente do home care, nós temos parceria com essas 2 empresas. Tá. E se precisou da questão de um acompanhante, não quer entrar em contato com o home care, nós prestamos esse serviço também. Mas o nosso diferencial é que nós garantimos que as cuidadoras, elas sabem o que estão fazendo, todas muito bem treinadas, todas muito qualificadas, graças a Deus. Então, assim, essa é um pouquinho, né, Márcia, me apresentando um pouquinho para vocês. Olha, você falou sobre home care. Home care. Minha filha, nós precisamos de saber o que significa home care. Vamos lá. Então, você explica, fazendo favor, home care. O home care, gente, como que ele funciona? O home care é uma empresa que ela possui, seja cuidadoras ou técnicas de enfermagem, contratadas via CLT. E essa empresa de home care, ela é responsável pelo cuidado do paciente. Vamos supor que você contrata um home care para cuidar da sua mãe. Tá. Aí você precisa que a cuidadora ela esteja disponível de segunda a sexta. De 8 da manhã, fazendo igual horário normal da semana, né? No comércio. Tá, entendi. De 8 às 5 da tarde, por exemplo. Aí você entra em contato com o home care, combina e fala assim, olha, eu tô precisando de uma cuidadora que atenda esse horário e eles vão te passar o valor. A diferença é que o home care, ele é responsável pelaquela funcionária.
Se tiver qualquer problema, você não precisa falar com o funcionário. Você liga lá pro home care e fala assim, olha, tá acontecendo isso, isso e isso, e eu gostaria que vocês me ajudassem a resolver. E eles são responsáveis por ela, pelo pagamento dela, questão previdenciária, tudo. Você só faz o pagamento combinado com o home care. Só isso. Tá. Aí a diferença do home care para o serviço que a gente presta é esse. Quando nós proporcionamos, né, para cuidado, para as famílias ou para o home care, nós proporcionamos os funcionários para cobrir essas vagas. Entendeu? Entendi. São plantões avulsos, na realidade. Janeiro Branco. O Janeiro Branco, gente, foi uma campanha, né? Uma campanha, na realidade, ela é realizada todos os anos, de conscientização para as pessoas da importância da valorização da saúde mental. Nós passamos todo ano falando, né? Igual você comentou, né, Márcia? Do Outubro Rosa, que é o câncer de mama. Falamos do câncer de próstata, falamos de várias doenças. Mas a gente esquece de pensar na saúde mental. E a questão da saúde mental, ela atinge todas as idades. Desde a criança até a terceira idade, pode ter problema decorrente de saúde mental. Tem crianças que elas têm depressão, têm ansiedade. Todos esses sintomas de depressão, ansiedade, irritabilidade, é tudo relacionado à saúde mental. Então, esse Janeiro Branco, ele é para isso. Para a gente dar o valor ao nosso bem-estar. Não adianta você trabalhar o dia inteiro, dar conta de todos os problemas como se fosse uma super-heroína. E no fim das contas, você chega em casa, na hora que você deita a cabeça no travesseiro, você está esgotada. E tem pessoas que fazem isso por causa de pessoa que quer estar sempre dando satisfação para todo mundo. Para todo mundo. Mas a gente precisa se valorizar. Isso, entendi. Corpo, alma e espírito. A gente precisa pensar na gente um pouquinho. Não é pecado pensar na gente, não. De jeito nenhum. Vamos para uma primeira pergunta aqui. Sim. A pessoa que se faz de vítima. Eu adoro, hoje eu até falei sobre isso. Eles mandaram essa pergunta para você. E a Alexandra Marques, a psicanalista, também, ela respondeu. A pessoa que se faz de vítima, enfermeira Tâmara, isso vem de um distúrbio? Assim, na sua opinião, é uma doença? Do que você acha? A questão propriamente dita, da onde vem isso, não cabe, né, a enfermagem, cabe mais a parte da psicologia. O que nós da enfermagem, fazemos, quando a gente vê que a pessoa está o tempo todo parecendo se fingir de vítima, a gente começa a observar da onde está surgindo aquilo. Se é uma mudança na rotina da pessoa, às vezes é uma mudança que aconteceu. Vamos supor, um parente indesejado que está indo visitar muito. Então a pessoa começa a agir dessa forma para poder ver se a pessoa se liga. Às vezes o pessoal da terceira idade, eles não gostam muito de ser diretos. E responder para a pessoa assim, eu gostaria que você me visitasse menos. Eles não têm muito esse costume. Então a pessoa começa a agir de outra forma, de outra maneira, para chegar no ponto que ela quer. A gente começa a observar. A enfermagem, a gente observa da onde está vindo, o que pode ser, mas a causa mesmo, quem vai descobrir é a parte da psicologia. Se é realmente vindo de um distúrbio, se a pessoa precisa ou não de uma avaliação mais aprofundada, e essa questão é da psicologia mesmo. Quais os principais desafios que os idosos enfrentam? Quais os principais desafios que os idosos enfrentam, na sua opinião, enfermeira Tâmara? E como vencê-los? Ai, meu Deus do céu. Aí são elas, né? Meu Deus. A gente precisa começar a pensar que a maioria dos idosos, eles têm uma certa limitação. Começou com a limitação, o primeiro desafio que o idoso enfrenta. A sensação que ele não pode mais fazer o que ele quer, ou que ele não dá conta de fazer o que ele quer, é uma sensação muito frustrante. Muito frustrante. E essa sensação, ela perturba a capacidade psicológica do idoso. Ele vai começar a se sentir mais triste, mais deprimido. Ele vai ter vontade de não sair muito. Todas essas questões, inclusive de isolamento, Márcia, pode vir da própria incapacidade dele. Às vezes ele pensa assim, a família começa a observar assim, mas meu pai e minha mãe não querem sair de casa.
Ah, era meu pai. Então a gente começa a observar isso, não quer sair de casa por quê? Às vezes a pessoa está se sentindo assim, nossa, eu não consigo mais fazer isso. Para que eu vou naquele lugar se eu não vou conseguir agir da maneira que eu quero agir? Tá, entendi. Então esse é um desafio realmente, assim, muito grande para os idosos. Além do desafio, a alimentação. Ele não pode comer tudo que ele quer mais. Nem do jeito... Não é que ele não o que ele quer. Às vezes ele tem vontade de comer uma coisa, mas a vida que a gente viveu, tudo que a gente planta, a gente colhe. Então, dependendo de como ele viveu a vida dele, vai chegar na terceira idade com uma diabetes, com uma hipertensão. E aí ele fica frustrado porque ele não consegue mais comer o que ele gostaria de comer, da maneira que ele gostaria de comer. É o que entra na rotina dos idosos. Quando a gente fala a rotina dos idosos, né? Normalmente acorda de manhã, aí ele vai ali, cada idoso já tem a sua própria rotina. Vai tomar o seu café da manhã. E na maioria do dia, eles ficam ociosos. Ah, tá. Entendi. O meu pai, ele tinha esse negócio de isolamento. E meu pai, ele era de comer pouco. Porque ele ia muito ao médico. Porque tudo dele, ele falava que ele não podia comer. Então ele comia pouco, porque... Ele não podia, a gente via que ele fala, não, a gente oferecia uma coisa, não, isso eu não posso comer, porque em 1900, ele ia lá naquele passado, né? Em 1945, 50, eu comi e passei mal. Então, a maioria das coisas que a gente oferecia, 90% ele não podia comer, porque em 1950, ele passou mal. Você acha que o organismo dele agora, vamos supor, já estaria um pouco diferente? Igual eu. Antigamente eu não podia com banana porque eu passava mal. Depois que eu casei, que eu engravidei, que eu tive filho, eu já comia banana e eu não passava mal. Parece que o meu organismo mudou. Ele faz uma adaptação, né? É uma adaptação. A questão dos idosos é a mesma coisa. Não é porque uma vez ele passou mal com aquilo. É diferente se for uma questão de alergia. Se for uma questão de alergia, aí você comeu e teve alergia, que eu digo alimentação, gente. Que a pessoa alergia de coceira. É alergia de coceira. Vai começar a inchar a garganta. Não, inchar mesmo. Inchar? Alergia alimentar, normalmente ela faz isso. Incha a garganta? Vai começar a inchar a garganta, a pessoa vai ficar com sensação que tá com falta de ar. Isso é alergia alimentar. Esse tipo de sintoma. Os sintomas são esses. Sim, os sintomas são esses. Então, assim, não é porque comeu uma vez. A gente não tem como garantir nem a qualidade do que a gente está comendo. Às vezes a pessoa comeu aquilo, mas o alimento ele estava ou mal guardado, ou mal processado. Então, pode ser do próprio alimento. Então, a não ser que seja uma questão de alergia, a gente pode ir tentando aos poucos ver se o organismo já está adaptado àquele alimento novamente. Pois é, ô Tâmara, e esse aqui, ó, vamos supor, esse aqui, ó. Ô Tâmara, eu não vi você bebendo água. Eu tava aqui até agora. Gente, eu esqueci o meu copo. Eu tenho um copinho. Não, gente, desculpa, porque ali tem água, o copo tá ali, tem copo duplo, tem copo pequeno que ela pode escolher. É o meu copinho. Tâmara, eu não bebo água. O idoso que não bebe água, qual foi a última vez, mãe, por exemplo, aí as pessoas perguntam, oi, mamãe Marli, pelo amor de Deus, estou sabendo que vocês não bebem água, nem você, nem Márcia. Qual foi a última vez que você bebeu água? Foi ontem à noite, quando eu fui tomar um remédio. Nossa, meu Deus do céu. Não, mas eu tomo água o dia inteiro. Então, o que você responde para o idoso neste ano que se inicia e agora? Ano passado, mãe era assim. Ela só tomava água na hora que ela ia tomar um remédio. Você acha que tem alguma... Não, gente, é muito prejudicial, muito prejudicial. Eu tô aqui, gente, sem tomar água, porque eu tô na casa da Márcia. Então eu tô sem tomar água, mas é porque eu tenho um costume assim mesmo. Ela não consegue tomar água na casa dos outros. Qual a dica que eu dou pra vocês? Mãe, quer que eu tome água na casa dos outros? Mas você toma? Então antes de você ir embora, você vai tomar. Pode deixar. A dica que eu dou para o idoso que tem dificuldade para tomar água. Isso. Põe um copo ou uma garrafinha pequena, não põe grande. Porque se for grande, ele vai sentir a sensação de que é muita água para ele tomar. Então ele vai olhar e falar assim, não, mas eu já sei que eu não vou tomar esse tanto de água hoje. Se a gente põe um copo pequenininho com água, ele vai olhar e vai pensar assim, nossa, é pouquinha água, né? Eu tomo isso aqui rapidinho.
Aí ele toma ali. Ele toma. E passa o resto do dia sem. Não, ele toma na hora que o idoso tomou, você vai lá e enche o copo de novo. Olha, mas você. Ai, amo, gente, pelo amor. É assim, aí você enche o copo de novo, aí vai virar e vai perguntar pra você, nossa, mas de novo? Aí você vira pra ele, explica com toda calma, você já tomou aquele copo lá, vamos deixar isso aqui, na hora que tiver sede, você toma esse de novo. Vocês são espertos, entendi. Ai, gostei demais. Tem toda uma estratégia. Daí aquele idoso, diz que não se fala mais de idoso, que tem que falar melhor idade. Melhor idade, terceira idade. Terceira idade, tá. Porque os idosos hoje estão melhores que nós. Então... Nossa, vocês estão dando um show, gente. Não, gente, eu fico até constrangida. E aquele idoso que você coloca quando... Aquele idoso que quer sair, que não aceita ninguém ir com ele, não sei se é sistemático, não sei o que é. Uhum. Aí você já vai, mãe, pai, coloca aí a garrafinha de água, tá? Leva aí, você vai lá e coloca, que fica fingindo que tá esquecendo a água, né? Uhum. Aí coloca lá e tal, enche. Quando o idoso chega, vamos supor, 2 horas depois que o idoso foi fazer as coisinhas que ele mesmo gosta de fazer, né? Chegou com a garrafinha do mesmo jeito. Aí nós vamos substituir de novo. Vamos pegar um copinho menor que a garrafinha. Sempre, se ele tá achando muito aquela quantidade, pega menor. Uma porçãozinha menor para ele lembrar. Às vezes o idoso não lembra mesmo. Não se atenta à questão de tomar água. Tá. Porque a rotina do idoso, ela é baseada no fisiológico dele. Tá. O fisiológico do idoso, ele é diferente do fisiológico de uma pessoa adulta. O adulto, ele tá ali se movimentando o tempo todo. Então, a gente sente aquela sede. Tá. E o idoso não. Como ele tá, igual eu falei com você, na maioria das vezes ele tá ocioso. Não tem aquele tempo assim, não tá movimentando com tanta frequência. Então, ele não sente tanta sede quanto o adulto que tá ali se movimentando o tempo todo. Tá. Então, vamos lá, vamos falar um pouquinho, né? Nós estamos falando da rotina do idoso. Tá bom. Um esporte bom para fazer com o idoso: hidroginástica. Excelente, minha mãe tá fazendo hidroginástica eu tô agora. sabendo que sua mãe tá fazendo e eu vi a recuperação. Chique. Recuperação também por causa da força de vontade da Helena. Isso, que eu vi, mesmo. impressionante. Então, né? Hidroginástica excelente na terceira idade. Tá. Pilates excelente. Meu Deus. Porque favorece o fortalecimento muscular, o tônus muscular. Então é muito bom mesmo. E evita do músculo ele começar a ficar atrofiado. Tá. Porque a pessoa está movimentando o tempo todo, às vezes, vamos supor, o idoso começa com uma postura mais caída. Assim, Igual eu, meu Deus, peraí, foi para você ter falado, peraí. Aí isso prejudica a coluna. Prejudica a coluna. A gente ficar muito curvado. Aí, através desse tipo de exercício físico, hidroginástica, pilates, essa postura ela começa a melhorar. Os músculos, eles começam a esticar melhor e a pessoa começa a se sentir menos travada. Porque às vezes a pessoa da terceira idade começa a se sentir um pouco mais travada. Não, é só terceira idade, não, porque eu tô quase chegando na terceira idade, eu já tô travada. Mas é bom a gente, né? Interessante também que a gente pode adicionar na rotina dos idosos, e é uma coisa que o pessoal não faz com muita frequência, é o banho de sol. Você toma banho de sol, Márcia? Eu não tomo, não. Eu tomo banho e é bom para vitamina D. Excelente. Vitamina D. Fortalece os ossos. Isso. Eu tomo banho de sol só quando eu vou sair. né? Mas aí também não... E quando não adianta. Porque diz que tem que ser com poucas roupas. O banho de sol, quanto mais parte do corpo exposta, melhor. Entendi. No caso dos idosos, uma bermuda que expõe pelo menos uma parte da coxa para baixo, uma camiseta que deixa os braços expostos. Tem pacientes, Márcia, que a gente até sobe a blusa, até assim no início do abdômen, para a barriga ficar aparecendo no sol. E é igual praia, igual piscina. Você vai parar lá um pouquinho e fazer pose. Meu pai era sistemático, ele não ia para bermuda, ele só usava calça. Como é que vai fazer com esse tipo de idoso? Mas ele ficava sem camisa? Também não, ele acha falta de respeito. Nem sozinho? Mas aí nós tínhamos que sair da casa, então. E para aquele idoso que gasta o dinheiro dele todo na farmácia e não vai ter o dinheiro, né? Para poder fazer esse investimento na sua saúde, através de pilates, através de hidroginástica, como é que ele vai fazer? Uma volta no quarteirão, pelo menos. Pelo amor, gente, mas vocês também, vocês querem deixar os idosos olha que gracinha, mas, gente. Eu falo uma volta no quarteirão, mas com todos os cuidados, né, relacionados à questão da Covid.
Não vai dar uma volta no quarteirão, cumprimentando todos os vizinhos do quarteirão, pegando na mão de todo mundo, Amo! Quer parando em cumprimentar cada todo mundo. casa. Amo, tá. Então, entendi. se você vai levar o seu parente, seu familiar, para dar uma volta no quarteirão, para ele caminhar, se parar alguém no meio do caminho, depois a gente conversa, porque agora eu tô fazendo uma caminhada. E ele pode fazer a caminhada aproveitando que ele está indo na padaria ou não? Isso não é caminhada porque não colocou um tênis? Não é caminhada, não é por causa do tênis. Não é por causa do tênis. É por causa de quê, gente? Ir na padaria, ir no supermercado, o corpo ele sente. Mas tudo que você não faz com uma rotina é só um esforço ali a mais pro corpo, mas o corpo não tem resultado. Tá. Para ter resultado, vamos supor, para você realmente começar a sentir diferença de força muscular, a caminhada melhor, tem que fazer uma rotina. Vamos supor, se é segunda, quarta e sexta, além de ir na padaria, eu vou dar a minha volta no quarteirão, que eu me propus a dar na segunda, na quarta e na sexta. Entendi. Né? A gente fala, não, porque minha filha vai estar perto, meu filho vai estar perto. Às vezes também é desculpa para não tomar. Né? E o banho de sol na terceira idade não tem benefício só para os ossos, não, Márcia. Ele melhora a pele, deixa a pele mais firme, diminui a possibilidade de ferida na pele, inclusive. Mas você acha que influencia? E idoso, como meu tio, por exemplo, meu tio perdeu um filho. Ele substituiu colocando um cachorrinho. Ele dorme com o cachorrinho. O cachorrinho é tudo pra ele. É uma forma de consolo que a gente tem. Que serve como consolo? Serve como ajuda para enfrentar a perda. Tudo existem várias estratégias que nós podemos usar para enfrentar uma perda. Inclusive para os idosos, eu vou falar um pouquinho sobre algumas ideias que a gente pode, né, colocar, implementar na rotina dos idosos, não só para enfrentar uma perda, para enfrentar a pandemia, o isolamento. Isso, então, entendi. A gente pode usar ou de atividades, ou do amor com, igual tem pessoas que têm um amor com o animal, com o passarinho. Isso, então, a gente pode usar essas estratégias. Da mesma forma que eu te falei com você da estratégia com o copo d'água. Pra gente enfrentar também a pandemia, o isolamento, depressão na terceira idade. E a gente usa outras estratégias também. Entendi. Igual no caso, né? Você falou do seu tio. Isso. Que ele usou é um cachorrinho? É um cachorrinho que chama Mel. Um pinche, eu acho que não sei se é 2 ou 3, que é um pinche maiorzinho. Então, além disso, né? A pessoa pode começar a criação de um animal. Pode começar um hobby, por exemplo, montar aquário. Tem idosos que gostam. Ele mexe com a madeira, ele arruma meu violão. É uma ótima opção. Tá. Uma coisa também bem legal que dá para fazer, eu já até sugeri para alguns pacientes alguma vez. Tá. É cultivar uma horta em casa. Isso, tá. Eu já tive, inclusive, gente, uma horta em casa. É muito legal de fazer. E o tempo que você mexe ali, que você vai pensando, nossa, eu preciso colocar a terra assim, eu preciso arar esse espaço. Arar, que eu digo, gente, é um espaço pequeno, não precisa ser... A horta ali pega pra fazer. Não precisa ser, é um espaço pequeno. Tá, entendi. Então, o tempo que o idoso ele tá ali pensando em qual legume ele quer plantar, qual verdura, isso tudo contribui para desestressar do isolamento, para parar de ficar pensando em pandemia. Isso, tá. Não, é que igual o Nilo perguntou, se for dar algum suco, pode ser de qualquer fruta. Eles falam que inhame é bom. Minha mãe toma suco de inhame. Eu também. Bate com couve e laranja é muito bom. É muito bom. Isso, muito bom mesmo. Adorei. Então, pode ser de qualquer fruta. Só uma coisa, uma dica bem importante, quem tem diabetes, evitar suco de uva, porque aumenta a glicemia. Não sabia. Aumenta a glicemia. Então, evitar. Tomar de preferência das outras frutas, evitar suco de uva. Mas normalmente não tem problema. Então o idoso pode ter o cachorrinho, como meu tio, minha mãe, pode ter um cachorrinho. Pode ter um cachorrinho. Pra quem gosta de criar passarinho, pode ter Ele tem passarinho e ele tem papagaio. Apesar que eu não concordo, Márcia. Porque fica preso? Eu sou uma pessoa que eu não concordo com passarinho preso. É um bichinho que é feito pra voar. Eu não sei, eles falam que aqueles que ficam presos, eles não sabem viver fora da gaiola. Não sabem diz mesmo. Eles, diz o pessoal, né? Não se adapta mesmo, não. E quando a gente vê ele ali preso, a gente fica uma dó. Eu sou a favor de não pegar na natureza
e colocar em dentro da gaiola. Isso, Se entendi. for um animalzinho, ele já nasceu ali com os pais na gaiola, realmente não tem como fazer essa separação. Ah, entendi. Mas pegar na natureza, a gente, pelo amor de Deus, totalmente contra. Ah, tá. Fazer para deixar o idoso tranquilo. Isso Ah, mesmo, tá. mas tranquilo, são aqueles idosos que eles são mais agitados. E a questão da pandemia impede um pouco, né? Limita o espaço, limita a saída muito de casa. Então, essas são algumas estratégias, né, gente? É começar a pensar, por exemplo, aprender a tocar um instrumento. É uma coisa que o idoso pode fazer. É aprender a tocar um instrumento novo. Se os filhos estão reparando que o idoso está se mantendo muito ocioso, comprar um livro diferente para ele poder ler. Aprender informática na terceira idade é uma coisa assim, excelente, aprender informática. Começar a mexer com redes sociais. As redes sociais hoje, inclusive para a terceira idade, tem sido uma porta de escape, Márcia. Com certeza. Porque você não se sente sozinho. Todo dia você acorda, você tem ali uma pessoa para você conversar. Isso, ver o que... até mesmo ver. Isso. Né? Um filho mora lá nos Estados Unidos, no Canadá, não sei aonde. É verdade. Então a gente pode utilizar das redes sociais. É verdade. Aprender a mexer com informática, Isso. Às vezes o idoso gosta de escrever na mão. Tá. Mas hoje em dia a gente não tem, né, tanto papel para você ficar disponível assim. É porque está modernizando muita coisa. Então, ensina a mexer no computador, para escrever no computador. Concordo. É uma excelente opção. Entendi. Então, a gente precisa pensar, primeiro, pensar no que aquela pessoa ela gosta de fazer, que ela não está conseguindo fazer. E a partir disso, de pensar no que ela gosta de fazer, a gente vai montar uma estratégia para que ela consiga alcançar os objetivos que ela tinha antes. Ah, tá. Gente, um abraço para todas as meninas técnicas que já trabalharam comigo. Tenho um carinho enorme por cada uma delas. E o serviço do técnico, ele é um serviço diretamente assistencial. Ele presta o cuidado direto para o paciente. E o enfermeiro, ele já trabalha mais na questão da gestão, da organização do serviço. Tá. É o enfermeiro que normalmente é responsável pela escala, de falar para o técnico assim, olha, você vai ficar com tal paciente, e avalia todo esse serviço, se está atendendo corretamente as expectativas dos pacientes, se está faltando alguma coisa. Os técnicos, eles também vêm até a gente e falam, olha, eu estou precisando disso. E a gente trabalha na parte da gestão, da supervisão, organização para fazer isso tudo. Tá. E o enfermeiro também, ele tem a possibilidade de trabalhar no ensino. O técnico, ele não tem, né? Legalmente, a gente trabalha baseado na legislação do nosso Conselho de Enfermagem. E a gente tem essas divisões. O técnico, normalmente, ele não pode dar aula para nível técnico, nem para nível superior. O enfermeiro, ele pode dar aula. Dependendo de alguma especialização, ele pode trabalhar no ensino também. Ah, tá. Então, entendi. A diferença é essa. Existem os enfermeiros também, Márcia, que eles trabalham só na parte assistencial. Ah, tá. É igual os técnicos. Existem também, normalmente essas vagas elas são preenchidas por enfermeiro recém-formado, para pegar experiência. Então, ele trabalha, a gente chama de enfermeiro assistencial. Ele trabalha igualzinho técnico, fazendo ali o mesmo serviço. Mas quando vai passando, né, vai adquirindo experiência, o passar do tempo, aí ele vai subindo a questão das atividades que ele pode fazer. Ele vai migrar para o ensino, ou ele vai migrar para a questão da gerência, da gestão e da organização do serviço. É um prazer a gente estar aqui juntinho, eu poder explicar para vocês mais um pouco sobre saúde do idoso. E eu queria deixar para vocês uma votação, uma enquete. Márcia. Enquete? Então vou colocar na plataforma da rádio. Uma enquete para vocês. Qual o próximo tema da semana que vem? Se vocês preferem que a gente fala sobre as doenças cardíacas, ou que a gente fala um pouquinho sobre diabetes.
É interessante, né? Enquete, né? É uma enquete. Eu vou colocar na plataforma da rádio. Isso mesmo. É radiodobem.minharadio.fm. Se você quiser divulgar também, é só escrever Rádio do Bem, Sete Lagoas, Minas Gerais, que lá no Google lá já te leva lá até a plataforma da Rádio do Bem. E eu vou colocar então uma enquete lá. Vou colocar. Então hoje eu acho que já tem que colocar hoje, né? Isso mesmo, para durante a semana o pessoal vai votando. Aí vocês escolhem se o tema do próximo programa vocês preferem falar um pouquinho sobre doenças cardíacas ou sobre diabetes.